pessoal. Boa noite, pessoal que está em casa, nos assistindo. Senhor Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo reunidos em seu nome. Em primeiro lugar, rogamos a presença da espiritualidade amiga, dos coordenadores dos trabalhos dessa casa. Damos boas-vindas aos nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados que vieram aqui estudar conosco. Pedimos, Senhor Jesus, a sua bênção e a sua proteção para a palestrante da noite, que ela consiga, Senhor, expor para nós tudo aquilo que ela preparou, que ela seja intuída pela espiritualidade superior e que nós possamos ter ouvidos de ouvir tudo aquilo que for falado, que nós possamos assimilar em nossa mente e em nosso coração. Senhor Jesus, nós pedimos as suas bênçãos, pedimos a sua proteção e o seu amparo, que seus guardiões sejam colocados nos quatro cantos dessa casa, para que aqui não adentre nada que não seja da sua permissão, Senhor. E aquilo que for da sua permissão que aqui adentre, nós tenhamos sabedoria, nós tenhamos, sobretudo, amor para contornar qualquer dificuldade que porventura apareça. Senhor Jesus, em seu nome e com a oração do Pai Nosso, pedimos autorização para iniciar a nossa palestra da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Palavras de vida eterna. Estejamos atentos. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade, neste ou naquele plano de existência, atuam num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis, atingem sempre o limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem, de todas as grandes personalidades da Terra de hoje, conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação. Usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença, onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdades ou recusaremos, seja errando para aprender ou acertando para elevar. A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Dona Família. Obrigada. 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 Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, eu não sou palestrante, eu quebro um galho, eu me viro aí, eu dou um jeito de falar alguma coisa importante. Eu dava palestra há muitos anos atrás, acho que tenho 5 anos afastada, e essa é a terceira vez que eu dou palestra depois que eu voltei. Então, tô voltando aos trilhos. Bom, o arrependimento, eu escolhi esse tema por até para o egoísmo da minha parte, por uma questão pessoal minha. Eu tive uma situação e eu me arrependi, eu ficava com aquilo na cabeça
E tudo que via, eu passava na rua, eu ia para casa, parece que eu sentia a culpa tudo de novo. Como se o tempo todo a pessoa mais errada do mundo fosse eu. Ninguém cometesse um erro pior que o meu. Então eu fiquei cerca de 8 anos da minha vida no estado depressivo. Por causa disso. 8 anos. E aí eu descobri que depois, com espiritualidade, que no umbral eu fiquei 200 anos. Uma culpa de outra reencarnação. Então eu já tenho uma questão pessoal com arrependimento. Então eu falei, eu acredito que outras pessoas também têm. Bom, gente, repara o caderninho, não, que o caderno é de criança. Mas o conteúdo é de adulto. Bom, a palavra arrependimento, ela veio da Bíblia e é traduzido do termo hebraico nanchum, que significa sentir-se triste, contristar-se. E da palavra shub, que é uma palavra alemã, significa voltar, retomar, recomeçar. O termo equivalente em grego é metânio, que denota mudança de mente. Segundo o ensino bíblico, o arrependimento é um estado de profunda tristeza pelos erros e implica numa mudança de comportamento. E aí na Bíblia também, a primeira pessoa a tratar do arrependimento no Novo Testamento foi João Batista, primo de Jesus. Ele falou assim, está no livro de Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Para quem não sabe, João Batista era primo de Jesus e ele veio 6 meses antes que Jesus, ele era 6 meses mais velho que ele. E ele veio preparar o terreno para o povo conhecer a boa nova, que era Jesus. E ele já preparou o espaço, depois Jesus veio através de 3 parábolas que estão presentes no livro de Lucas, capítulo 15, que vai do versículo 1 ao 32, que fala sobre a alegria do Senhor pelo arrependimento, pelas coisas que estavam perdidas e foram encontradas. Então, nesse capítulo especificamente, que eu usei de base, capítulo de Lucas, que vai falar sobre as coisas perdidas, sobre as 3 parábolas das coisas perdidas. E essas 3 parábolas, por mais que a gente já escutou 1 milhão de vezes, cada uma leva um sentido sobre arrependimento. Tem um direcionamento ali específico. Não é só arrepender. Tem uma explicação lógica em cada uma delas. E a gente vai entender isso. Gente, se vocês acharem que eu sou depressa, vocês podem falar, porque eu sou ligada dentro de 20 mesmo. Eu ensaiei bastante, tá? Bom, para entender essas 3 parábolas, a gente precisa entender quem são as pessoas envolvidas. Quem são essas pessoas que estavam sendo tratadas na história. E existem 2 personalidades ali que precisam de destaque, que é os pecadores e os publicanos. Quem eram os pecadores daquela época e quem eram os publicanos? Os publicanos, eles eram funcionários do governo. Funcionário do governo nunca é bem visto, né? Sempre um pé atrás, olha lá. E ele, além de ser funcionário do governo, ele era cobrador de impostos. Então a população já tinha meio que um ranço deles, já não gostava muito deles, não. E pior, esses publicanos, eles cobravam além do que era exigido. Então eles exploravam mesmo do povo. Então o povo realmente tinha um ódio dele. Quando chegava os publicanos, o povo virava cara, fugia, porque realmente não eram bem vistos. Não, né? Quem vai gostar de perder dinheiro, né? Gente, tem hora que eu só pego para não perder. Bom, e os publicanos também eram mal vistos entre os grupos religiosos, principalmente entre os fariseus. Os fariseus não gostavam de jeito nenhum dos publicanos. Eu falo que os publicanos, os únicos que gostavam dele era o governo. Só. Ninguém gostava deles. E os pecadores? E os pecadores era uma forma genérica de referir àqueles que entregavam aos prazeres carnais e à desobediência deliberada à lei de Moisés. Todos aqueles que eram contrários à lei de Moisés eram vistos como pecadores. Daí estão classificados prostitutas,
beberrões, homicidas, ladrões, idólatras. E esse título de pecador também era dado aos povos gentios, os povos que não eram daquela região. E um dos povos que era considerado pecador eram os samaritanos. E aí você vai recorrer naquela parábola do bom samaritano, que Jesus usou um povo considerado pecador como bom exemplo de conduta. Jesus, ele era um revolucionário, né? Ele trazia ideias à frente do seu tempo. E aí, quando ele traz a figura do pecador como ser um homem bom, o povo dali, os fariseus, os religiosos, ficaram mexidos com aquilo ali. Como assim? Os publicanos podem ser homens de bem? Os pecadores podem ser homens de bem? Como assim? E aí é importante nós sabermos que os publicanos e os pecadores eram como o nível mais baixo da população. Era aquilo que ninguém queria ter por perto. E Jesus se misturava com esse povo. E aí eles falavam assim, os fariseus: este recebe pecadores e come com eles. Isso é um absurdo. Ele anda com os piores no lado dele. E vocês acham que realmente esse é o Filho de Deus enviado para a salvação? Como que esse cara que anda com esse bando de gente errada? Vai. E aí, essas parábolas vão nos trazer essa posição diferente entre os publicanos e os pecadores. Bom, a primeira parábola do livro de Lucas, que eu sou apaixonado particularmente, que é da ovelha perdida. É a primeira da sequência, ela vem do versículo 1 ao 7. Eu vou ler para não sair das palavras da Bíblia. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir. Mas os fariseus e os mestres da lei os criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Quando a encontra, coloca levemente nos seus ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne-se amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois a alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que precisam arrepender-se. E aí, eu quando escutava essa historinha, lá na evangelização, antes também na catequese, que eu vim de uma origem católica, eu ficava pensando assim, mente egoísta. Ele pegou a ovelha, trouxe nos ombros dela, e as 99 não ficaram com inveja, não? Porque só ela bonita tem que ficar no ombro, e as 99 vão ficar ali assistindo aquilo tudo. Aí, até que um dia alguém me explicou, falou assim, tá, as 99 já eram justas. Elas já tinham adquirido a sabedoria, elas não tinham inveja. Aí eu fui ver que eu tinha inveja. Se fosse comigo, já o negócio seria diferente. Mas ela errou. Ela merecia estar no ombro do pai. Mas por isso mesmo que ela deveria estar no ombro do pai. Para sentir o seu calor. Para sentir a sua presença. Para estar do lado do seu coração. Sentir o quanto que a presença do seu pastor era importante. E aí quando a pessoa está em arrependimento, está querendo mudar, o que a gente faz? A gente se afasta. Fala, eu vou misturar com fulano? Fulano aprontou um monte de coisa. Isso aí é tudo falsidade, não quer mudar nada não. Daqui uns dias vai voltar pra farra, vai voltar pra bagunça. Sendo que a gente devia fazer o contrário. Era acolher, trazer para os ombros, colocar pertinho de nós, para ele sentir a importância do amor de Deus, a importância de ser amado. E nunca mais querer fugir, por saber que é amado. Por isso que ele deixa bem claro, pegou nos ombros, porque os ombros? Porque é a região de carinho, afeto, abraço. Colocou pertinho dele e levou para os demais. Foi com amor que foi educado. Ele podia brigar com a ovelha. Falar, minha filha, eu te ensinei o caminho certo e você não foi. Mas ele não. Ele acolheu com amor. Olha o que essa mensagem trouxe para a gente. Ele acolheu com amor e as outras não sentiram inveja porque também sabiam do amor do seu pastor, de Deus. Já conheciam o amor. Então não tinham inveja.
Então, essa parábola mostra a importância que Deus traz para a gente quando a gente se arrepende. Ele quer mostrar seu amor. Está pertinho. E estar pertinho é muito bom. Ser acolhido, ser abraçado. Está no seu ombro. Pertinho de você. Quando eu vi essa visão da parábola, expandiu o cérebro na hora. Ué, realmente, botar no ombro é estar pertinho do coração. É ter cuidado. Bom, a outra parábola, que vem logo em seguida, né? Nos versículos 8 ao 10, é a parábola da moeda perdida. E aí eu vou ler aqui também, para não sair das palavras bíblicas. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas eram moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. E eu lhes digo, do mesmo jeito que a alegria na presença dos anjos do Senhor por um pecador que se arrepende. Nessa história, vocês imaginam a cena. Ela precisava ter as 10 moedas e ela perdeu uma delas. E ela começa a procurar, acende uma candeia, né, que era uma lamparina, e começa a varrer a casa, achou a moeda, ficou feliz, chamou os amigos e vizinhos para comemorar. O que ela traz de novo nessa parábola? Primeiro, percebeu o erro, perdi a moeda. O que ela podia fazer? Desesperar? Meu Deus, perdi a moeda, não vou fazer, não sei o que vou fazer. Ou buscar a solução. Quando ele usa o termo candeia, a candeia na Bíblia é muitas vezes usada para simbolizar o conhecimento, a luz. Então, o que ela usou? O conhecimento, a luz. O que ela sabia? O que eu cometi de erro? Eu não tive atenção, não tive limpeza com a casa. O que eu tenho que fazer? Ter atenção e limpeza com a casa. Daí ela tomou atitude. Varreu a casa, procurou com atenção e achou. Pronto. Às vezes a gente tem um problema, a gente fica desesperado, perde tempo. E ela não perdeu tempo. Falou, eu perdi a moeda. Vou usar do meu conhecimento, que é a candeia, né? Candeia é o símbolo do conhecimento. Varreu a casa, que é o movimento. Achou. E quando achou, olha interessante, ela convida as vizinhas e os amigos para ir à sua casa, para se alegrar com ela. Entendeu? Às vezes a gente está num momento difícil e supera esse momento. A gente tem que falar com as pessoas, se abrir. Então, olha, consegui superar. Foi com inteligência, com sabedoria, com ação. Foi assim que eu resolvi. Porque às vezes o outro precisa ouvir isso. Eu acho que essa da moeda, eu acho que foi o meu despertar, a candeia também. Quando eu tive acesso à doutrina espírita de forma mais interna, eu falei, eu tenho que acender a candeia, buscar conhecimento e varrer, mexer. Não posso ficar parado. E aí, foi o que ela fez. Buscou conhecimento, movimentação, conseguiu o que queria e foi comemorar. Agora aprendeu a lição. Mais atenção, mais limpeza com a casa, direcionamento. Ela não vai cometer o mesmo erro mais. Isso nos mostra que muitas das vezes a gente precisa, né? Agora pegou a vassoura e deixou. Acomodado esperando que o outro faça, ou que o outro resolva. Ou é muito mais fácil a gente pegar e agir. Porque uma hora alguém vai ter que resolver aquele problema. Isso. Né? E assumir a responsabilidade. E o outro resolver do que eu pegar para resolver. E o interessante é que ela só chama o pessoal depois que ela já achou a moeda, depois que ela já resolveu. Ela procurou ela mesma resolver os problemas dela. Exato. Buscou conhecimento, que é o símbolo da candeia, e varreu a casa. O que faltava antes, organização. E o regozijo de quem ela chamou. Exatamente. Comemorar junto com ela. Às vezes a gente fica pensando, eu tô feliz porque eu mudei, tal, transformei. É importante ter o apoio dos outros, sentir que está sendo amado. E é importante por parte do outro também reconhecer isso. Isso, saber. Valorizar. Né? Exatamente. Então, essa parábola, diferente da ovelha perdida, ela traz a ação do próprio errante. Fala, olha, ele tomou ação, buscou conhecimento, agiu e procurou a solução. Pronto. Agora, essa daqui que eu vou falar, ela tem um quê especial para mim
Quando eu cheguei aqui na casa espírita, pouco tempo depois, tocou uma música. Eu sou apaixonada, que é Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda a honra e toda a glória. E ela fala sobre o filho pródigo. E como não existe coincidência no doutrina espírita, eu também vou falar sobre o filho pródigo, que é a terceira parábola nessa sequência. E ó, eu vou ler porque ela é comprida. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região mais distante. Lá, desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alforreira, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu vou por meu caminho e voltarei para casa do meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu para conversar com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas nunca, quando volto para casa, este teu filho esbanjou os teus bens com prostituta. Mata-nos um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre esteve comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta de seu irmão e alegrarmos, pois ele estava morto e voltou à vida, pois estava perdido e foi achado. Vamos lá. Vamos entender essa parábola. Vocês imaginam, fosse com vocês, se tivesse um irmão somente, quem tem mais irmãos, a gente tem um só. E quem é filho único, a gente tem mais um. Ele pega metade da herança que pertence à família, gasta tudo de forma mais irresponsável, né? Vive depois na miséria, tendo que comer entre os porcos, cai a sua consciência, volta para casa e o pai faz uma festa para ele. E para você nunca foi feita uma festa. A gente fica revoltado, fala: Ué, meu pai nunca me deu um cabrito para eu assar com meus amigos e para o meu irmão mandou matar um novilho gordo. Isso é injustiça, não pode ser assim. Vamos analisar cada participante dessa história, os 3 principais. O pai, o filho mais velho e o filho mais novo. O filho mais novo precisava aprender sobre disciplina, sobre noções
de vida fora da casa do pai, porque ele achava que a vida fora da casa do pai era na mesma prosperidade, era melhor, que ele teria novas oportunidades. Foi ignorância dele. Foi para o mundo sem conhecer o mundo. Ele foi se embarcar numa aventura, porque ele não sabia de nada que estava acontecendo. E faltou-se disciplina. Faltou entender que estar ao pai era muito mais protegido, era muito mais vantajoso, que lá ele tinha tudo. E aí, ele aprendeu, através da experiência, isso tudo. Que estar com o pai era muito melhor. Que agir com responsabilidade traz benefícios. Ele foi pro fim do poço, comer junto com os porcos. E não comeu ainda, né? E não comeu, ficou morrendo de fome. Aí ele pensou, os empregados do meu pai vivem melhor que isso aqui. Ou seja, quem era tido como inferior a mim, ele estava melhor do que eu. E aí que ele caiu em si. Falou, não, enquanto eu estava com meu pai, estava tudo bem. Eu tinha do bom e do melhor. Eu era privilegiado, eu era cuidado. Eu tinha certeza que nada iria me faltar. Que meu pai jamais deixa faltar nem para os empregados, que dirá para o seu filho. E aí ele entendeu. E sabe o que é o mais interessante da história? Que quando ele volta, ele fala, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele reconheceu que ele estava errado contra o seu pai. E ele não pediu para voltar-se como filho, e sim como empregado. Olha a humildade dele. Falou, peraí, eu errei. Eu entendi que eu errei. Eu não tenho mais direito sobre essa terra. Porque o que era de meu direito, eu já gastei. Eu não sou patrão mais. Se eu quiser voltar, é voltar como empregado. E meu pai pode me querer aceitar ou não. A partir do momento que eu gastei minha herança, não sou mais patrão. E o pai, quando vê, se alegra. E agora eu vou falar agora do filho mais velho. O filho mais velho é muito parecido com a gente. Eu falo que a gente é um pouco assim. Eu sempre fui uma pessoa que tentei fazer o máximo correto possível. Tentei fazer sempre o mais certo possível. E quando eu erro, para mim vai ser o pior erro do mundo, porque eu sempre tentei fazer o máximo certinho possível. E aí, teve uma situação na minha vida que foi mais ou menos parecida com essa aqui do filho pródigo. Que eu aceitei minha mãe ter ficado feliz numa coisa com meu irmão, sendo que eu fiz 10 vezes mais com meu irmão e ela nunca deu essa atenção toda. E aí ela falava assim, Carla, mas você já foi querida por todo mundo já te deu aplausos. Não tá bom pra você? Mas eu queria os seus aplausos. Eu queria que você falasse pra mim que eu tava o quanto eu era maravilhosa. Mas seu irmão nunca escutou que foi maravilhoso. Ele não escutou de ninguém que era maravilhoso. Você escutou de muita gente. Você tá entendendo? Aí eu falei assim, agora eu entendi. É mais ou menos isso. O irmão dele mais novo foi humilhado. Ele precisava reerguer sua autoestima. Sentir-se amado de novo. Era necessário para aquele momento. E o irmão devia ter enxergado isso. Falou, olha, realmente meu irmão foi humilhado, passou por tudo que tinha de ruim, e ele precisa ter uma autoestima, sentir amado novamente. Era necessário para aquele momento. E outra, por que o pai fez a festa também? Além de estar alegre por receber seu filho que estava perdido. Para ensinar também o mais velho a não ter inveja, a não sentir apego às coisas materiais. Ao novilho, à festa, à roupa. Ele não precisava ter apego, porque tudo que era da fazenda era dele. Ele era o herdeiro, o único herdeiro, então, a partir do momento. Por que ele estava com inveja? O irmão recebeu um par de sapato, recebeu um novilho gordo, que perto da grandeza da fazenda era pouca coisa. Ele estava brigando por pouca coisa. É isso que o pai queria ensinar para ele. Você está brigando por trem material, por coisas que vão se acabar. O meu amor e meu cuidado você sempre teve. O seu irmão, por um período, não teve. E ele sentiu sozinho. Agora ele precisa sentir abraçado. Você, como irmão, deveria enxergar dessa mesma forma. Ele, mais que agora, precisa do nosso apoio. Para que ele não se corrompa novamente, para ele sentir-se bem. Você tem que entender. Você teve o privilégio de aprender sem precisar passar pela dor. Já o seu irmão não. Ele teve que passar pela dor para aprender. Entendeu? Você, como filho mais velho, deve ser o primeiro a colher que ele estava perto de você esse tempo todo. E agora, infelizmente, ficou um período fora e agora voltou. Vamos celebrar.
é seu irmão. Aí eu escutei numa palestra, um palestrante falou dessa mesma parábola. Imagina que fosse um irmão usuário de droga, que estava afundado na droga, precisando de reabilitou, voltou-se ao mundo, não está mais em vício. Não seria tão bom receber um irmão que estava em vício, que se curou? É mais ou menos essa forma que a gente tem que olhar. Ele estava em vício e se curou. Não é olhar só para o irmão que voltou e deu uma festa. Ele precisa estar alegre, saber que todo mundo o apoia e não sentir inveja. Ele sempre teve o amor do pai. O outro ficou um período sem ter. Mas que justo receber com muito carinho. E ele, como irmão, acredito que também estava com saudade, deveria estar feliz por receber de volta. E agora o pai. O pai, ele sabia que cada filho tinha que aprender uma lição. E ele agiu da forma que cada um precisava executar. Ele sabia que o filho mais novo era irresponsável, que provavelmente iria gastar aquele dinheiro de forma errada, que não estava pronto para o mundo. Ele podia impedir, falar, não, filho, você não vai. Mas não, ele deixou seguir o livre-arbítrio dele. Tanto é que ele sabia que o filho estava ruim, sem nem precisar perguntar. Ele olhou para o filho dele, reconhece o que aconteceu. Ele não perguntou, não julgou. Falei, vem cá, meu filho, fica perto de nós. Daqui você vai ter o melhor tratamento. E foi. Ele humilhou mais porque ele já tinha sido humilhado. Isso, não falou nada, só abraçou ele e foi embora. Porque o pai sabia o que tinha acontecido. Ele conhece o filho dele. Ele não precisava que ninguém falasse para ele o que tinha acontecido. E aí, ele sabia que o filho precisava aprender essa lição. E quando voltasse, ia adquirir a maturidade necessária para seguir como funcionário da fazenda. E ele, mesmo o filho pedindo, me trate como um dos seus empregados, ele tratou como filho. Porque ele não deixou de ser filho porque ele errou. Muitos pais, ou parente, irmão, primo, a pessoa erra ou virar as costas. Eu não quero me vincular mais à imagem dessa pessoa. Essa pessoa errou. E aí que é o contrário. Não, a pessoa errou, arrependeu, vamos abraçar. Ele precisa se sentir amado, ele precisa reconstruir a vida dele. Então, é isso. E aí, esse pai, entendendo que o filho mais novo ainda precisava amadurecer, permitiu que ele errasse, fosse para o mundo e recebeu de volta com carinho, para ele entender que ali é o lugar dele. E o mais velho, ele sabia que o mais velho ficaria chateado pela festa. Tanto é que ele não manda chamar o mais velho para participar da festa. Ele deixa o mais velho descobrir sozinho. A passagem não fala, mande chamar seu irmão. Não, ele deixa o mais velho descobrir sozinho, para que ele fique mais irado e trabalhe isso nele. Trabalhe a inveja, trabalhe preocupar com o egoísmo, preocupar com coisas que realmente são importantes. Naquele momento, o que era importante era a volta do irmão, e não o que gastou, o que deixou de gastar na festa. Não era tão bom ver o irmão de volta, estar com a família reunida? Ele ficou mais preocupado com o que ia gastar. Por isso que o pai falou, olha, não se preocupa, tudo que está aqui é teu. Falou com ele, por que você está se preocupando com pouca coisa? Tudo aqui é teu. Vamos aprender, vamos valorizar o seu irmão que estava morto e agora voltou à vida. Estava perdido e agora foi achado. Gente, eu escrevo bem, tá? E aí, na Bíblia, além dessas 3 parábolas que falam sobre arrependimento, né? Existem outras personalidades que também se arrependeram. E aí você vai ter Rei Salomão, Rei Davi, Maria de Magdala, com a colinha aqui, Apóstolo Paulo, Apóstolo Pedro, colinha aqui, Jonas, e vários outros exemplos. Moisés também passou pelo arrependimento, que passaram por problemas, sentiram-se a culpa, arrependeu e mudou a forma de viver. Eu sempre destaco Paulo. Eu sou apaixonada pelo apóstolo Paulo. E quando ele vê Cristo, ele não fica tipo, meu Deus, eu fiz errado, me desculpe. O que queres que eu faça? Bom, o que queres que eu faça? Ele já se pôs num papel de mudança. E Jesus já entendeu que ele já tinha se arrependido. Que ele já passou por todos os processos de uma vez só. O processo de culpa, o processo de arrependimento e agora ele está no processo de reparação. Já estava bem mais à frente. Olha a mudança de Saulo que virou Paulo. Tão repentina. Só de olhar Jesus ele já
se transformou. E tem gente que demora reencarnações para ter essa transformação. Eu falo por mim mesmo. Mas já melhorou de 200 para 8. É uma boa redução. Eu estou trabalhando no arrependimento e a culpa ainda, que eu ainda acho que a pior pessoa do mundo sou eu, mas vamos trabalhar, né? Bom, antes de ter o arrependimento, né, é preciso sentir culpado. E a culpa, ela existe de duas formas. Você pode ter uma culpa saudável, né? Você sentiu culpa, você vai direcionar para o arrependimento, ou pode ter uma culpa patológica, que vai te causar uma doença. Foi o que aconteceu comigo. Eu sentia-me muito culpada, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não tinha força para fazer alguma coisa. Porque eu achava que nada que eu fizesse depois ia anular o fato anterior. E realmente não anula. Mas você melhora, você adquire novos conhecimentos e não torna a pessoa igual. E aí, só para ter uma ideia, gente, eu vou dar só um relato pessoal, sei que não é legal, mas eu fui mãe aos 16 anos. Isso me pegava na minha cabeça todos os dias. Você foi mãe aos 16 anos, você é uma responsável, você é uma responsável. Eu fiquei 8 anos da minha vida com medo, mas um medo tanto de engravidar, que eu fiquei sem embarque mesmo. No medo de engravidar. Eu peguei a versão, a bebê, criança, durante 8 anos. Porque todo mundo falava, vai engravidar de novo. Eu falava, não vou. E se eu engravidar também, é problema meu. É problema meu também. E também se eu engravidar, era problema meu. Mas eu tinha botaram tanto na minha cabeça que era o pior erro do mundo, que eu não conseguia pensar em mais nada. Eu não consegui pensar na bênção da sua filha. Não, e eu não pensava mais nada. E eu sentia muita culpa, porque eu falava assim, a minha filha não merece a mãe que tem, porque a mãe dela não consegue amar ninguém. Eu ficava isso na minha cabeça. Aí eu ficava mais triste ainda. Eu fiquei tratando isso, até descobri que era sobre isso, e aí eu fui em busca da regressão, dos tratamentos, tá, gente? Eu fui tratamentos psicológicos, médicos, espirituais, que é tudo alinhado, tudo junto. E aí que eu consegui destravar essa questão em mim. Eu falo que tem 3 a 4 anos que eu tô curada. Graças a Deus. Mas foi um processo longo. Porque a culpa minha virou patológica, virou doença. E aí a gente vai agora falar, essa culpa que eu estou falando aqui, que eu quero direcionar o estudo, é a culpa saudável, que leva ao arrependimento. E o que é o arrependimento, segundo a doutrina espírita? Segundo o livro Céu e Inferno, capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, do item 16 ao 19, o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento, mas ele apenas não basta, se necessário ainda a expiação e a reparação. Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano se arrependeu, ele vai chegar ao céu. Oi? E o que ele fez de mal? Vai ficar por isso mesmo? Ele não vai aprender nada com isso? Ele arrependeu, mas... E aí? Ele tem que tomar atitude, hein? Em todos os casos que a gente contou das parábolas, todos eles tiveram que mudar atitude depois. Arrependeu? Ok, arrependeu, legal, que você entendeu que você está errado, que você é disposto a mudar de comportamento, mas agora você tem que reparar o que você fez. Você não pode achar que o que você faz aqui não toca por isso mesmo. Você tem que entender que toda ação gera uma reação. E a ação, às vezes, machuca quem está próximo, né? Exato. E aí você arrepende, mas a dor que você causou no outro, ela tá ali. Aí você retoma. Aí você faz para mudar. Mas depois você vai e faz tudo de novo. Porque não tem... De fato, você não se arrepende. Exatamente, porque... De fato, você não está pensando na dor que você está causando a si mesmo. Porque porque é uma culpa não amadurecida. Porque o arrependimento, ele direciona a mudança de comportamento. Certo? Se não houve a mudança de comportamento, não houve a culpa. A culpa não houve nada. Você diz, entendi que eu estou errado. Não entendeu. Porque não entendeu o que ele gerou nas outras pessoas. Aí até si mesmo. Entendeu? Eu falo por mim, eu senti culpada. Senti culpada há muito tempo. Depois eu senti culpa por eu sentir culpa. Olha o complexo. Eu sentia culpa por eu sentir culpada. Ou seja, eu me auto-sabotei. Bom,
E aí, o arrependimento, a expiação e reparação são 3 condições necessárias para pagar o traço de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, porque desperta a esperança e prepara para a reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito ao destruir a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação da falta. Pessoa, pedir perdão, reconheci que fiz errado, me arrependi. Fulano, olha, eu peço seu perdão com todo o meu coração. Aí, se a pessoa vai aceitar ou não, é com ela, tá? É o tempo dela, mas você fez sua parte. Aí você fala, bom, a pessoa me perdoou, vou embora, não tem mais nada para resolver. Calma aí. Calma aí. Você tem que reparar o que você fez. O arrependimento pode ocorrer em qualquer lugar e em qualquer tempo. Se ele for tardio, o culpado sofre mais tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência da falta cometida, seja desta vida presente ou seja após a morte, na vida espiritual ou ainda numa nova existência corpórea, até que os traços da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em praticar o bem para aquele que, mesmo que fez o mal, aquele que não repara os seus erros nessa vida, pode, por fraqueza ou má vontade, tornará-se encontrar em outra existência com as mesmas pessoas que ofendeu. E aí, eu preciso... Livro dos Espíritos, alguém empresta? Então, eu só vou... Ah, que palavra... Tem uma pergunta dele aqui. Livro dos Espíritos... 169. Deixa eu ver se eu acho aqui direitinho pra... Deixa eu achar ele aqui, gente. Não precisa não. Eu copiei a pergunta, gente. Eu não sou tão boba assim, não. Eu tinha copiado a pergunta. Eu achei que eu tinha só anotado ela, não, mas eu copiei. Então eu vou ler direto daqui, então. Melhor ainda. Qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? Então, qual é a consequência de se arrepender a vida espiritual? Essa é 991. Se quiser acompanhar. O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar suas faltas. Aí, na 992, no livro do Espírito, qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Então, no espiritual, é a esperança de uma nova vida e recomeçar. Eu estava com as perguntas e respostas aqui. Eu não sabia, não. Nem eu sabia que eu tinha feito essa obra de arte já. Você é mais competente que você eu dava aqui as perguntas e respostas já. Então, qual a consequência no estado corpóreo? Adiantar-se na vida presente. Se houver um tempo de reparação, melhor ainda. Se tiver como você reparar. Quando a consciência se reprova, mostra uma imperfeição que pode se melhorar. Aí na 999, o arrependimento sincero durante a vida é suficiente para extinguir as faltas e fazer que mereça a graça de Deus? O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser expiado. Não é aquela história, aceitou Jesus e acabou. Não, aceitou Jesus e agir como Jesus. Bom. 1002. Difícil a parte agir como Jesus, tá? Vai demorar um pouquinho. O que deve fazer aquele artigo, em artigo da morte, reconhece suas faltas, mas não tem tempo para repará-las. É suficiente arrepender-se nesse caso? O arrependimento apressa a reabilitação, mas não absorve. Não tem o futuro pela frente, que jamais lhe fecha. É preciso ter coragem para reparar e expiar aquilo que se passa. E aí, eu vou botar uma música aqui. Eu queria muito que vocês refletissem na letra dela. Particularmente, eu sou apaixonada com ela. Deixa aqui meu celular. Se você consegue encontrar na caixinha. Eu tenho com ela aqui. Eita, eu vou até aqui no jeito aqui. Eu pôr no microfone. Ou essência. Deixa eu ver. Bluetooth? Deixa eu pôr, né? Vou achar aqui. Coincência, achei.
Tô pareando aqui. Vamos lá. Ela mesmo. Gostaria que você escutasse a letra, porque ela é muito bonita. Você sabe essa aí, Pérola? Você sabe essa aí. Reflete na letra. Consegue sozinho fazer milagres, não parar. Mas muitos dizem, se nas mentiras, com nada mudar. Estrelas do bem vão te guiar. Que isso seja seu voltar. Desconectou? Eu acho que a boca fez. Foi. Essa música fala da coragem de você recomeçar. Os medos que tem. Na mão. Essa música aí é do Alan Filho, chama Mar da Vida. E, assim, uma parte dessa letra que me comove muito, vou ler para não confundir, que é assim: olha, o monstro da morte consegue sozinho fazer que os barcos prefiram parar. Mas os monstros não existem, sequer nas mentiras contadas no mar. E às vezes a gente cria uns monstros daquele tamanho, como se fosse um problema gigante. Mas ele não existe. É só as mentiras que te contam. Te introjetam coisas na sua cabeça que não existem. Eu falo por experiência pessoal.
me projetaram na minha cabeça que o que eu fiz de errado fosse o pior erro do mundo. Como se ninguém no mundo fez o mesmo erro que eu fiz. Às vezes a gente mesmo faz Isso, porque a gente escuta tantas vezes uma palavrinha mal colocada ali, numa frasezinha, que a gente acha que é com a gente. A gente tá tão machucado que qualquer coisinha a gente acha que é pessoal. Às vezes a pessoa fala uma coisinha tão simples, você fala assim, mas é pra mim. É pra mim, tem certeza que é pra mim. e a gente alimenta. Isso. E aí aquela culpa começa a ficar patológica. Vira um monstro. Mas os monstros não existem. Pequenas mentiras contadas no mar. É isso. Quem puder depois procurar na internet, escuta essa música, é maravilhosa. Eu mandei um vídeo pra Milena uma vez, né, Milena? Dessa música. Aí depois eu peço ela encaminhar pra vocês. É muito lindo. Inclusive tem o vídeo que eu usei com base aqui. E, enfim, eu tenho ele baixado no celular, porque toda vez que eu fico triste, eu ponho essa música. Aí eu lembro que os monstros não existem. Que apenas são mentiras contadas no mar. Que às vezes a gente cria problemas grandes com soluções tão pequenas. E aí, para encerrar, eu queria deixar uma mensagem aqui do médium Divaldo Franco, através do espírito Joana de Ângeles. Gente, Joana de Ângeles, para quem não conhece, ela é um espírito iluminado. É aquela freira que a gente vê muitas imagens, já viu? Uma branquinha. Ela foi uma ativista feminista, numa época que nem se falava em feminismo. Eu carrego a força da Joana de Ângeles para tudo que é canto, porque eu sou muito fã dela. Eu acho ela maravilhosa, suas palavras. E toda vez que eu tenho a oportunidade de palestrar ou dar um estudo, eu sempre encerro com uma frase dela, algum texto dela. Então vai ser diferente hoje, não. O arrependimento sincero constitui na elevada conquista do sentimento humano, sendo amadurecimento da razão e da emoção. Surge após a análise do erro e consequente descoberta da falha pessoal, do julgamento, atitude ou conduta em relação ao outro. O direito de errar é uma condição humana, normal. Mas prosseguir no erro significa primitivismo. À medida que o discernimento dá ao ser a visão certa da vida, o arrependimento vem de forma consciente e responsabilizante. Ele não interrompe de repente os sentimentos de alguém. Isso caracteriza remorso, que logo passa, ou medo dos efeitos do mal praticado. Quando a consciência desperta, o arrependimento honesto domina e busca meios para a reparação dos erros cometidos. Após arrependimento, o dever é reparar. Meditação diária previne ações infelizes. Impõe-se de disciplina e vigilância do amor. O arrependimento é luz na consciência e a reparação é a consciência do dever em ação. Do livro de Desperta e Seja Feliz. Só agora, para encerrar, uma prévia análise, que a gente consiga enxergar o arrependimento das 3 formas que eu falei inicialmente, das 3 parábolas. Primeiro, Deus é amor. Se a gente errar, Ele vai nos acolher nos ombros, perto do coração, vai nos abraçar. E quem é justo não vai sentir inveja e nem raiva, vai te acolher também. Então, se você está preocupado com quem ficou com raiva de você, aquela pessoa precisa se tratar, não é você. Você tem que procurar se melhorar. Na segunda parábola, entender que cometeu erro, busca conhecimento e procuração. E comemorar com aqueles que realmente gostam da gente. E no filho pródigo, a gente aprender que humildade para reconhecer que errou. Ele enfiou o rabinho entre as pernas e falou: pai, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me contrate-me como um desempregado. Ter humildade para recomeçar. Entender que não vai ser do mesmo jeito que você deixou antes. Eu preciso reparar. Ele entendeu que tinha que reparar. Ele não era mais herdeiro, agora ele era empregado. Ele precisou entender a reparação do erro que ele fez. Né? Entender também, na terceira parábola, que a gente tem que cuidar um do outro como irmão. Quando um consegue achar o caminho do bem, é porque todos à volta conseguiram trabalhar bem junto com ele. Porque todos amaram ele da forma que tinha que ser amado. Essas são minhas palavras. Desculpe se não ficou tão claro. Eu agradeço a atenção de vocês. Gente, eu vou tirar esse negócio agora. Pode deixar isso. Só um minutinho. Lembrando que eu não sei cantar música. Ah, tem musiquinha no final? Que bom, é. Vai, então,
Vocês me perdoam porque eu não sou palestrante. Tá? Agora sou eu que faço o evangelho. Graças. O meu celular não tá com a vida aqui, ó. Então, essa daqui é uma lembrança em nome da casa para você, tá, gente? Muito obrigada. Entrega para todos os palestrantes que vêm de fora. Muito obrigada por você ter vindo. E a evangelização para fazer uma homenagem especial para você, que né? Que não podia ficar sem. Aqui a cartinha. Ai, que chique. Eu não vou olhar a apresentação de vocês, depois eu leio a cartinha do carro. Que chique, gente. Eu não vou aparecer, eu nem tô aparecendo. Olha, mas é bem bonita, hein? Eu ouvi palavras ditas com carinho, que na vida ninguém é feliz sozinho, que você é alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo perigo, e quando eu precisei você chorou comigo, valeu por você existir. É tão bom te ter aqui, eu rezo e peço pra Deus cuidar da sua vida, abençoar. Eu vou com você até o fim. Ai, vocês podem dar um abraço no Jacarta agora. É bem bonitinho. Obrigada, carinho, você. Ai, ela não. Ai, Diego. Oi, meu amor. Deixa eu jogar também. Por favor, você tem uma carta também? Cadê? Ai, João Rocha. Eu vi seu nome aqui. Elisângela, faz a prece pra gente encerrar o ao vivo. Peraí, Ravi. Vem cá. O Diego. Dieguinho. Ô, tia Carla, então você receba todo o nosso carinho, né, toda a nossa gratidão de ter vindo nos prestigiar, né? E foi muito boa a palestra, né? Foi realmente, né, foi muito a fundo e mexeu muito com a gente, assim. São coisas que a gente tem que realmente pensar muito, é muito sério, né? Eu nem gosto muito de usar essa palavra culpa, para te falar a verdade. Eu prefiro falar responsabilização, porque a culpa, ela vem num peso tão grande, né? E como se a gente estivesse aqui e não pudesse errar. É claro que nós vamos errar, né? E Deus, Ele é misericordioso conosco, né? Então, assim, foi muito bom. Nós gostamos, sem palavras para te agradecer. O que nós podemos fazer é pedir a Deus para te proteger e te abençoar sempre. E a casa está de portas abertas também para você. Todas as vezes, né, que você sentir no seu coração de poder vir dar uma palestra para nós, a gente agradece, né? Já fica aí o convite para outras vezes futuras, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Nesse momento, Senhor Jesus, nós agradecemos toda a espiritualidade, agradecemos imensamente toda a proteção, todo o amparo. Pedimos, Senhor Jesus, especialmente essa noite pela Carla. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles cujos corações ainda estão se martirizando na culpa que adoece, na culpa que estabiliza, na culpa que deprime, da culpa que faz sentir-se pior do que os outros e da culpa que faz sentir-se indigno do amor de Deus. Que sejam transmutados os corações, Senhor, que sejam transmutadas as energias, e que essa culpa, ela possa ser substituída pelo arrependimento seguido da reparação, como nós aprendemos aqui hoje. O arrependimento seguido da ação, o arrependimento seguido do aprendizado do que passou e dos erros que cometeu, para que ele fique, Senhor, como ensinamento para a nossa alma, que a gente não cometa novamente. E que assim nós vamos nos libertando a cada erro que cometemos, nós possamos nos libertar das amarras dos nossos vícios passados, das nossas histórias mal resolvidas, das nossas imperfeições
que nós estamos aqui na terra justamente para depurá-las. Se fôssemos espíritos crísticos, não estaríamos aqui, né, depurando do jeito que nós estamos. Então, Deus compreende e Deus se regozija todas as vezes que nós arrependemos, que nós retornamos à casa do Pai e que nós pedimos humildemente para que nós possamos servi-lo com amor e nos transformar o nosso coração em prol do próximo. Senhor Jesus, nesse momento, nós pedimos também aos magnetizadores siderais que possam estar aqui junto conosco nesse momento para o passe coletivo. Pedimos para que vá, Senhor, na casa de cada um dos que estão assistindo a nossa palestra ao vivo e também naquele momento em que a pessoa se conectar com essa palestra, se conectar com esse ensinamento, com esse estudo, que a espiritualidade possa se fazer presente e que no momento que a pessoa vai escutando todos esses ensinamentos que forem trazidos, que vão sendo retirados os miasmas passados, que vai sendo limpado do pretérito, que vai sendo limpado os corpos espirituais e que esses pigmentos de culpa, esses pigmentos daquilo que não te pertence, Jesus, sejam todos substituídos por coragem, por fortalecimento, por vontade de agir, por vontade de fazer diferente e por vontade de se conectar contigo, Senhor. Então, no momento do Pai Nosso, pedimos aos magnetizadores siderais que possam ministrar o passe, transmutando essa energia. O passe é transmutação de energia, transformação de energia, é retirada de tudo aquilo que nós acabamos atraindo para nós pelos nossos pensamentos, pela nossa língua, pela nossa conduta, tudo aquilo que não pertence a Deus e que seja substituído por fluidos salutares, por fluidos de vida, por fluidos de coragem, de esperança, de fé, de amor, de perseverança, de fraternidade, de solidariedade, de tudo aquilo que vem do Senhor. Então pedimos aos magnetizadores que possam fazer essa transmutação energética nesse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.